capítulo 1 ainda, nós iremos findar hoje o capítulo 1. Iremos ler do verso 11 a 17. (11 a 17, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar. Poderia dar outros, mas esse aqui representa bem o que esse texto está nos ensinando. Apaziguando a ira de Deus. Poderia ser satisfazendo a justiça de Deus. São coisas que estão intimamente ligadas. Uma vez que a justiça de Deus ela é satisfeita, a sua ira, né, ela é aplacada, ela é apaziguada. A gente vê que, de certa maneira, esse versículo, esses textos, ele vai exatamente nos mostrar isso. Enquanto o culpado não foi devidamente punido, a ira de Deus não foi apaziguada. E isso acontece exatamente quando os marinheiros lançam Jonas ao mar e então o mar se aquieta. Isso, como nós iremos ver, aponta para algo muito maior, que é Cristo. Né? Isso está muito mais refletido e revelado no versículo 17, quando Deus depara um grande peixe, traga Jonas, e este Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Jesus vai exatamente citar esse mesmo verso lá em Mateus 12, como uma figura que apontava para a sua morte, onde ele passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. Então, essa passagem aqui aponta para algo muito maior, que é Cristo, né? Aquele que foi o sacrifício que satisfez a justiça divina e apaziguou a sua ira de sobre nós. É isso que vai apontar esses versos aqui de maneira mais acentuada, de maneira mais profunda. Mas vamos ver, verso por verso. Irmãos, Deus em sua providência fez com que Jonas se desse a conhecer aos pagãos, revelando não apenas sua cidadania, sua cultura e o seu Deus, mas também sua culpa. Pois tudo o que estava acontecendo era o manifestar da disciplina de Deus devido à sua desobediência. Então Deus em sua providência, como nós vimos aqui no estudo anterior, de maneira gradual, ele vai intensificando a sua disciplina sobre Jonas, disciplina essa que acaba abarcando aqueles que estão ao seu redor, até que por fim tire por completo a máscara de Jonas, mostrando de que o culpado de tudo aquilo que estava acontecendo, todos aqueles prejuízos que toda aquela tripulação teve e o risco de vida que eles passavam, era culpa de Jonas, por conta de desobedecer o seu Deus. Então Deus não apenas revela ou dá a conhecer aos pagãos a cidadania de Jonas,
a cultura de Jonas e o Deus de Jonas, mas revela que ele é a causa de tudo aquilo, ele é o culpado por tudo aquilo. Agora, uma vez que foi revelada a causa e o culpado de tudo aquilo, a preocupação dos marinheiros pagãos era saber o que precisava ser feito para apaziguar a ira de Deus, ou a ira do Deus de Jonas e dar fim àquela tempestade. Então veja, a preocupação dos marinheiros em lançar sorte, a fim de descobrir o culpado, qual divindade estava sendo atingida ou desobedecida, né? Segundo a crença dele, a gente viu aqui semana passada que ele acreditava que existia vários deuses, várias divindades, e cada uma dessas divindades era responsável por algum elemento da terra ou da criação. E existia poucas divindades cósmicas, né, que tinham poder de fazer uma tempestade como aquela que estava acontecendo. Então era mais ou menos padroeiros, né, divindades padroeiras, locais, geográfica e específica para determinada coisa. Então, a preocupação dele era saber que divindade tinha sido desonrada para estar causando toda aquela tempestade no mar. Então, eles lançam sorte, a providência de Deus faz com que a sorte caia sobre Jonas, a máscara de Jonas é tirada completamente. Eles descobrem quem é o culpado e por que tudo aquilo estava acontecendo. Era porque o adorador de tal divindade, chamado Javé, estava o desobedecendo e o desonrando. Essa causa de Javé, que era uma divindade cósmica na concepção da época, né, para esses pagãos, que tinha poder de suscitar tal tempestade como estava acontecendo. Então, uma vez que ele descobre a causa, o motivo, a razão de tudo aquilo, qual era o culpado e o porquê tudo aquilo estava acontecendo, agora a preocupação dele se volta para o quê? Para resolver aquele problema. Para resolver aquele problema. Então, se nós sabemos o motivo de tudo isso, o porquê estamos passando por isso, o que foi que aconteceu e quem é o culpado, então a preocupação deles agora se volta para como resolver isso. O que fazer, o que é preciso ser feito para que a gente possa ser livre de, por fim, perecer todos nós aqui nesse mar tempestuoso, nessa grande tempestade. Então essa é a preocupação dos marinheiros agora, resolver, trazer uma resolução para esse problema que eles estavam enfrentando com o Deus de Jonas. Então, é por essa razão que ele faz a pergunta aí do versículo 11, né? Vamos ver? Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Irmãos, essa era a grande preocupação dos pagãos. Como apaziguar tal divindade enfurecida? A razão deles consultarem Jonas a respeito do que eles deveriam fazer a Jonas para apaziguar o seu Deus repousa no fato de que a crença deles era que deuses diferentes eram apaziguados de forma diferente. Então essa é a razão do porquê ele pergunta a Jonas, né? Veja que a pergunta é direcionada a Jonas a respeito do que fazer com ele. Olha aí direitinho. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Então a crença deles é que cada divindade era apaziguado de formas diferentes, tinha sua maneira de ser apaziguada. Por isso que eles chegam a Jonas e dizem: Jonas é o único adorador ou o único servo desta divindade, ele é o culpado de tudo isso, foi ele que causou essa fúria, essa ira e esse enfurecimento dessa divindade. Então Jonas nos diz o que fazer contigo para nós apaziguar o teu Deus que está enfurecido com todos nós. Que está enfurecido contigo, né? E todos nós estamos sendo punidos por isso, ou recebendo as consequências por isso, por estarmos no mesmo ambiente que você. E qual era a rapidez ou motivo? O que motivou a rapidez para tal apaziguamento? Porque eles estavam tão preocupados em apaziguar o Deus de Jonas. No final do verso aí mostra, né? Era porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Isto é, a tempestade piorava a cada momento. Então pense nisso, né? Pagãos que não conheciam o Deus de Jonas, descobrir agora que a culpa é dele, que aquela tempestade está sendo trazida pela divindade de Jonas. E então agora eles se desesperam, né? Puxam o cabelo
se preocupam de tal maneira para resolver isso. Enquanto aquele que conhecia Deus, aquele que era o culpado, aquele que era o problema, o causador de todo aquele desfavorecimento, não estava nem aí para isso. Né? Isso a gente aprende, irmãos, e vê também mais uma vez aqui a insensibilidade de Jonas e o quanto ele está sendo envergonhado diante dos pagãos, porque os próprios pagãos, de maneira religiosa, estavam mais preocupados em resolver o problema com tal divindade do que o próprio Jonas que causou ela. Aprendendo mais algumas coisas aqui a respeito nesse verso aqui, irmãos. É que algo precisa ser feito para que a disciplina cesse. Algo precisa ser feito para que a disciplina cesse. Algo precisa ser feito para que a justiça de Deus seja satisfeita e então a sua ira seja apaziguada sobre nós. É exatamente isso que nós precisamos fazer, irmãos, quando nós estamos debaixo da disciplina de Deus causada pelos nossos próprios pecados. Não devemos fechar os olhos, nem endurecer o nosso coração, nem ser insensível para tal coisa. Precisamos fazer algo. Se eu, você, a igreja, seja lá o que for, ou quem seja, esteja debaixo da disciplina paternal de Deus, isso aqui é uma disciplina, evidentemente, é para o povo de Deus, né? Para os filhos, para os crentes. Não fique de braço cruzado ou não endureça seu coração quanto a isso. Reconheça essa disciplina e faça algo para que ela cesse. Porque é preciso ser feito algo. Isso é o que nós aprendemos aqui nesse verso de maneira para aplicação para a nossa vida, né? Algo precisa ser feito para que cesse a disciplina. Enquanto continuarmos em nossos pecados, em nosso endurecimento, em nossa rebeldia, em nossa desobediência, a disciplina não cessará, irmão. É necessário que nós, o culpado, o causador, haja, faça algo ativamente, para que então Deus retire de sobre o culpado a sua disciplina. Uma outra lição que nós podemos aprender é que enquanto se permanece no pecado, tanto a disciplina de Deus permanece, como também ela se intensifica. Foi até algo que eu enfatizei um pouco na semana passada. Mas esse verso aqui revela exatamente isso, no finalzinho, porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Então, enquanto se permanece no pecado, tanto a disciplina de Deus permanece, ela não cessa, quanto também ela se intensifica. As consequências vão se agravando. As consequências vão se agravando. E o interessante é que os pagãos estavam agindo mais sensatamente do que o próprio crente Jonas. Eles queriam, quando identificaram, quando entenderam, quando compreenderam a razão de tudo aquilo, ele fez, não, primeiro, calma, nós precisamos fazer algo para apaziguar o Deus de Jonas. Para apaziguar tal divindade que está enfurecida devido à desobediência deste homem. Jonas, o que te faremos? O que é preciso ser feito para que a gente possa satisfazer esse Deus? Apaziguar o teu Deus, Jonas. Enquanto o próprio Jonas, que era o culpado, estava simplesmente de braço cruzado, continuado endurecido em seu pecado e sem nenhuma sensibilidade espiritual. Então, irmãos, eis a lição que nós aprendemos aqui desse verso, irmãos. Se estamos em disciplina, dormir e acordar sem resolver tal problema não vai resolver o problema. É como a gente costuma dizer lá em Recife, né? Os homens têm a reunião de quarta-feira, toda quarta-feira a gente se reúne, conversa sobre diversas coisas, né? Abre nosso coração, coloca nossos problemas na mesa, se aconselha uns com os outros, ora uns pelos outros, cada um com seus desafios, cada um com suas dificuldades, com suas limitações. A gente costuma sempre dizer isso, que o problema não se resolve
quando a gente simplesmente dorme. A gente vai dormir e quando ele acorda de manhã, o problema continua lá. O problema precisa ser resolvido. Nossas contas precisam ser acertadas diante do nosso Deus. Porque enquanto permanecermos em nosso pecado, a disciplina de Deus também permanecerá. E se intensificará à medida que o tempo passa. Então precisamos, irmãos, rapidamente, desesperadamente, tanto pessoalmente como coletivamente, seja em qualquer área que seja, identificar a disciplina de Deus se estamos nela, debaixo dela, e então agir, fazer algo, resolver o nosso problema com Deus, como filhos, e Ele como nosso Deus. Antes, levanta a tua mão, pode falar, meu irmão. Sim. O que faria para que o mar se acalme? Uma situação dessa, a gente vai dar tudo a cena, né? Eu pegaria logo o Jones, para abençoar, para jogar você fora. Isso é um. Mas para baixo a gente vai chegar nessa questão aí da compaixão, né? Deus é tão paciente, pede para Deus, né? Compaixão. Ele viu toda essa intensificação, né? E no mínimo pela desobediência de Jonas, e falaram, e aí, o que ele vai fazer com você? A tempestade está só aumentando, está só se intensificando, está aumentando. Então, a gente já sabe qual é o problema, o que foi que aconteceu, irmão? Exatamente. Qual foi a resposta de Jonas à pergunta dos marinheiros? E aí segue o texto, né? Veja o versículo 12. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Irmão, Jonas responde ordenando que os marinheiros o lançassem no mar, como fizeram com as bagagens para que o mar se aquietasse. Jonas reconhece que a culpa de toda aquela grande tempestade era dele. Agora precisamos entender algo. Todavia, ele não expressa ou manifesta arrependimento, irmão. Porque ele não se volta para Deus em confissão e quebrantamento de espírito, buscando humildemente perdão. Antes, prefere ser lançado no mar para que morra. Então, isso aqui é muito interessante entender isso aqui. Que, embora Jonas tenha reconhecido que a culpa era dele, afinal de contas, não tinha mais como ele se esconder, tinha. Deus foi desatando o nó da máscara dele, até por fim arrancou a máscara diante de todos, envergonhou publicamente, trouxe à tona. Então, a única coisa que Jonas poderia fazer é, de fato, o culpado sou eu. Mas, embora ele reconheça a sua culpa, porque não há como escondê-la mais, ele não expressa de maneira nenhuma nenhum tipo de arrependimento diante de Deus. Como é que a gente sabe disso? É que ele prefere ser jogado no mar para que morra, do que se voltar para Deus em arrependimento e quebrantamento, buscando perdão. Veja que coisa. Isso aqui a gente aprende algumas lições, irmãos. Reconhecer culpa não é sinônimo de arrependimento verdadeiro. Isso é extraordinário. Vou repetir. Reconhecer a culpa não é sinônimo de arrependimento. Temos alguns exemplos. O primeiro é Jonas aqui. Ele não está se arrependendo, ele apenas está reconhecendo algo que já foi constatado, que já foi trazido à tona, que já foi escancarado. E não havendo mais saída, ele simplesmente disse de fato. É isso que aconteceu. Mas isso não é arrepender-se. Um outro exemplo disso quem é? Judas. Ele chega, quando ele vê que Jesus foi condenado a ser crucificado, ele volta, sei lá, para aqueles montinhos lá de fariseus e religiosos da época que arquitetaram a morte de Jesus. E diz, olha, pequei contra sangue inocente. Os caras fazem. E o que é que a gente tem a ver com isso? É contigo mesmo. Ele joga as 30 moedas de prata assim no salão,
sai correndo para se matar. Veja, ele está reconhecendo a sua culpa de que ele foi um pivô na condenação de Cristo, na crucificação de Cristo, na morte de Cristo, mas ele não está se arrependendo disso. Então, de novo, reconhecer culpa não é sinônimo de arrependimento. Não é sinônimo de arrependimento. Na minha juventude, adolescência, eu morava em Recife. E lá era praticamente uma cultura, eu não sei aqui, mas lá praticamente uma cultura na hora do almoço se assistir repórter policial. Então vai lá os presos, os assassinatos. E a gente vê muita gente sendo presa, né? Dando até entrevista, os repórteres entrevistando gente que matou não sei quem, fez isso, fez aquilo outro. E via de regra, a gente sempre via muitas pessoas dizendo que era o culpado. Foi eu mesmo. Foi eu que causei isso. Foi eu que assassinei fulano. Mas não tinha arrependimento. Alguns chegavam até a dizer que se fulano ressuscitasse, mataria de novo. Mataria de novo. Então veja, é alguém que está reconhecendo que ele é o culpado por tal crime, que foi ele que executou, que foi ele que causou a morte de outro, ou um roubo, ou qualquer outra coisa, mas não tem uma mínima expressão de arrependimento. Está disposto a receber até as últimas consequências da desobediência também não é sinônimo de arrependimento. Jonas estava disposto a receber até mesmo as últimas consequências da sua desobediência, que era o quê? Morte. Mas não estava disposto a se arrepender. Então, duas coisas aqui, né? Reconhecer culpa não é sinônimo de arrependimento. Está disposto a receber até as últimas consequências da sua desobediência também não é sinônimo de arrependimento. Uma terceira coisa que a gente aprende é que manter-se endurecido no pecado torna a pessoa tão cega e insensível que faz com que ela prefira a morte do que se voltar para Deus em arrependimento, do que se voltar para o Deus que é misericordioso. Jonas estava tão duro, tão endurecido, tão cego, tão insensível devido ao seu pecado, à sua desobediência, que ele preferia morrer do que se voltar para o Deus que era misericordioso. Então isso é extremamente importante nós compreendermos isso, irmãos. Porque é certo que muitas vezes não fazemos o mínimo esforço ou não temos o mínimo problema de dizer eu sou o culpado. Mas muitas dessas vezes que nós confessamos isso, irmãos, não significa que eu tenha me arrependido verdadeiramente. Por quê? Porque eu não me voltei para Deus. Eu estou até disposto a arcar com as consequências, a sofrer a pena, mas ainda que reconheci a minha culpa, ainda não quebrantei-me e não me voltei para o Deus que é misericordioso, humildemente em busca de perdão. Jonas não faz isso, Judas não faz isso, Judas vai se matar. Em tal desespero vai ter a própria vida. Veja, a solução, irmão, nunca é entrar no desespero, sempre é se voltar para o Deus que é misericordioso. Agora, precisamos ir até o último passo. Precisamos ir até o final. Não é até a metade. Até a metade é chegar até o momento de reconhecer que eu sou culpado. Mas isso não é suficiente. É necessário que nós fomos até o fim. E até o fim significa que devemos reconhecer o nosso pecado, mas não somente isso, nos voltarmos quebrantado, em arrependimento, diante de Deus, buscando o seu perdão.
buscando o seu perdão. Porque reconhecer culpa não é tudo. É necessário arrepender-se e buscar em Deus, o Deus misericordioso, o perdão. Perdão. Então, isso aqui é extremamente importante porque é mais fácil vermos acontecer no nosso meio, na nossa vida, na nossa família, as pessoas reconhecendo culpa do que verdadeiramente se arrependendo. Isso praticamente se torna uma rotina, algo comum. Quando é trazido à tona, eu sou o culpado. E, consequentemente, depois continua contando a mesma prática. Só reconhece diante das pessoas, eu sou culpado. Mas nunca se volta para Deus, arrependido e quebrantado, e buscando o perdão do Deus que é misericordioso. Então, irmãos, para recebermos o perdão de Deus, é necessário não apenas andarmos a metade do caminho, que é reconhecer a culpa. É necessário nós nos humilharmos diante dele em oração, buscando o seu perdão. Coisa que Jonas não faz. Devido à sua desobediência deliberada, o endurecimento do seu coração, a sua insensibilidade espiritual, de tal maneira que ele reconhece a culpa, mas prefere morrer do que pedir perdão a Deus, se humilhar diante do Senhor. Agora veja, pense comigo, se Jonas se arrepende verdadeiramente, se volta para o Senhor em quebrantamento, em súplica, buscando o seu perdão, verdadeiramente arrependido, veja, não era nem necessário ele ser lançado ao mar. Deus já cessaria ali mesmo aquela tempestade. Se ele se rendesse a Deus, se ele se voltasse para Deus em contrição e em quebrantamento e em verdadeiro arrependimento. Então, tanto Jonas quanto Judas e muitos irmãos, muitas das vezes nós mesmos fazemos isso. Não temos a mínima dificuldade em reconhecer a nossa culpa, mas temos muita dificuldade em verdadeiramente nos arrepender e se voltar para Deus, buscar o perdão e uma transformação de vida. Veja o Salmo 51, rapidinho. Veja a diferença de Jonas para Davi. A partir do verso 1, ele começa a dizer assim: compadece-te de mim, ó Deus. Compadece-te de mim. Veja que ele se volta para Deus. Aqui é exatamente o mesmo salmo no contexto do pecado com Betseba, né? Do adultério. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Veja aqui, Davi, dentro do contexto lá de Samuel, a gente vê que ele estava vivendo ocultamente em seu pecado. Planeja tudo aquilo, mata o marido de Batseba, coloca tudo para debaixo do tapete e diz: e agora está tudo ok? Tomo ela como minha esposa, ela gera meu filho e está tudo certo. Ninguém sabe nada. Deus envia o profeta Natã, o pecado de Davi é trazido à tona, e quando traz à tona, ele reconhece a culpa dele, mas não fica aí. Ele se volta para Deus em contrição e em busca de perdão, diferentemente de Jonas. Ele já volta para Deus já dizendo: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Veja a diferença. Pequei contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo ao teu falar e puro no teu julgar. Senhor, o que tu falares a meu respeito é certo. E se tu me julgares e decidires me condenares, também tu és justo em fazer isso, mas
tenha compaixão de mim, tenha misericórdia de mim, segundo a tua benignidade e as tuas muitas misericórdias. Você vê Jonas fazendo isso? Não. Você vê Judas fazendo isso? Não. Ele só anda a metade do caminho, só reconhece a sua culpa, mas não se volta para Deus. Não se volta para Deus. Se você ler todo esse Salmo 51, é belíssimo, né? O arrependimento de Davi, de sua contrição. Então, de novo, reconhecer culpa não é sinônimo de arrependimento. Estar disposto a receber até as últimas consequências da desobediência também não é sinônimo de arrependimento. Manter-se endurecido no pecado torna a pessoa tão cega e insensível que faz com que ele prefira a morte do que se voltar em arrependimento para o Deus que é misericordioso. Pense nisso. Pense nisso. Pense nisso. Agora, como os marinheiros reagiram à resposta e proposta de Jonas? Versículo 13, né? Como os marinheiros reagiram à resposta e proposta de Jonas? Qual era a proposta de Jonas? Peguem-me e lancem-me no mar, me matem. Deixe que eu morra lá. Me lancem para que eu morra. Versículo 13, a parte A. Entretanto, os homens rimavam, esforçando-se por alcançar a terra. Os marinheiros, irmãos, estavam relutantes em seguir a ordem e a proposta de Jonas. Por quê? Porque acreditavam que as divindades protegiam a vida dos seus seguidores ou dos seus adoradores. Segundo suas crenças, provocar a morte de Jonas lançando-o no mar faria com que o Deus de Jonas se vingasse deles. Essa era a concepção deles, o entendimento deles. Por essa razão, eles fizeram tudo o que puderam fazer para se livrar da tempestade, sem ter a necessidade de promover a morte de Jonas. Então, por que os marinheiros não seguem imediatamente a proposta de Jonas, a ordem de Jonas, que era pegá-lo e lançá-lo no mar? Porque, segundo as suas crenças, fazer isso com Jonas faria com que a divindade de Jonas se vingasse dele. E então seria o fim completo daqueles marinheiros. Essa era a concepção e o entendimento deles. Por isso que quando Jonas diz, me pegue, me lance no mar, ele simplesmente fica, não, calma aí. Vamos tentar chegar à terra. E começam a rimar, mas não conseguem. Porque o entendimento deles era, se a gente joga Jonas no mar, as divindades, ela protege os seus adoradores. E se a gente faz isso com ele, é certo que o Deus de Jonas irá se vingar de nós. Por isso que ele não faz isso imediatamente. Agora, o interessante é que com isso, irmãos, com isso, ainda que sem o entendimento correto dos pagãos, sem a motivação certa, Deus, em sua providência, estava lhe dando uma lição a Jonas, mostrando a Jonas que, embora ele merecesse a morte, ele estava recebendo a compaixão a qual ele não queria ter pelos ninivitas. Veja que coisa. Através da providência, Deus estava dando a lição a Jonas, mostrando de que ele estava recebendo a compaixão que ele não queria demonstrar para os ninivitas. Recebendo a compaixão dos pagãos. Ainda que inconscientemente. Os pagãos estavam agindo de maneira mais humana para com Jonas do que Jonas estava agindo para com os ninivitas. Os pagãos estavam mais conscientes e mais sensíveis à questão da espiritualidade, ainda que era um povo pagão e politeísta, né? E as suas concepções equivocadas, mas eles estavam agindo mais sensatamente, mais conscientemente, mais humanamente com Jonas do que quando Jonas, da maneira como Jonas queria e estava agindo para com os ninivitas. Jonas queria a morte e a destruição dos ninivitas. Enquanto aqueles pagãos que não conheciam o verdadeiro Deus, o Deus que era misericordioso e compassivo, até então, né, estava agindo com compaixão, com misericórdia para com Jonas. Que lição! Que lição, irmãos! O crente Jonas está recebendo dos pagãos, dos marinheiros pagãos. Ainda que seja pela motivação errada, Deus usa o comportamento sensato dos pagãos para muitas vezes nos mostrar qual comportamento deveríamos estar tendo para com determinadas pessoas.
Veja. Será que muitas vezes nós não somos envergonhados, não? Em quê? E a gente muitas vezes observar comportamentos de ímpios que está muito mais alinhado ou ajustado do que o nosso. A gente olha para determinadas pessoas ímpias que não conhecem a Deus e a vida das pessoas são muito mais organizadas, muito mais ajustadas, muito mais íntegras do que a nossa vida que somos crentes e conhecemos o verdadeiro Deus. Então Deus está usando o comportamento desses pagãos para trazer lição preciosa a Jonas de que a maneira como os pagãos estão se comportando, agindo, embora inconsciente, embora pela motivação errada, era exatamente a maneira como ele deveria agir e se comportar em relação aos ninivitas. Agir com compaixão, com sensibilidade, com misericórdia, com bondade. E muitas vezes acontece isso na nossa vida, irmão. Identificamos pessoas que não conhecem a Deus e muitas vezes têm a vida muito mais ajustada do que a nossa. E é como se Deus estivesse dizendo para a gente, esse ímpio está vivendo mais sensatamente do que você que me conhece. Está vivendo mais ajustado, mais moralmente correto. Agindo de maneira mais sensata, mais humana, mais sensível do que você que me conhece e sabe o Deus que eu sou. Um Deus reto, justo, santo, misericordioso, gracioso, bondoso. Isso é uma grande lição que Deus está dando a Jonas e dá a cada um de nós, irmãos, extraindo essa lição para nós. Deus usa o comportamento sensato dos pagãos para nos mostrar qual comportamento deveríamos estar tendo para com determinadas pessoas. Jonas está recebendo compaixão, graça, misericórdia e bondade por parte dos pagãos, enquanto ele não quer dar tudo isso aos ninivitas ímpios. Agora, apesar de todo esforço para alcançar a terra, onde estariam seguros, diz o texto, versículo 3, a parte B, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Veja, o problema ainda não foi resolvido. E a disciplina continua sendo intensificada. O mar ia sendo cada vez mais tempestuoso. O esforço dos marinheiros pagãos não foram suficiente para livrá-los das circunstâncias desfavoráveis causada pela desobediência de Jonas. Preste atenção nisso. Somente o culpado, Jonas, é quem poderia resolver o problema que ele mesmo causou. Muitas lições podemos tirar daqui, né? A culpa não era dos marinheiros pagãos, tudo que estava acontecendo não é por causa dele, mas eles estão fazendo algo que eles podem fazer para livrar-se daquela grande tempestade. Enquanto o culpado Jonas está de braço cruzado, desejando a morte. E por mais que eles se esforçaram para resolver o problema deles, não tiveram bom êxito. Isso aqui a gente aprende várias lições. Irmãos, quando a culpa é nossa, somos nós que precisamos assumir isso. Quando o pecado é meu, e esse pecado está trazendo várias consequências às pessoas ao meu redor, à família, à igreja, ao trabalho, ou até mesmo à sociedade de maneira mais ampla. Não é a minha esposa, não é o meu marido, não são os meus filhos, não é a igreja, embora sofra as consequências, e vai resolver o problema diante de Deus. Por mais que se esforce, por mais que veja meios, por mais que se empenhe, por mais que façam tudo o que possam fazer,
para serem poupados ou para trazer resolução àquele problema que está causando tudo aquilo. Mas não irão conseguir. Porque é o culpado, é Jonas, quem precisa ir diante de Deus. Quem precisa fazer o que deve ser feito para que tudo aquilo seja resolvido. Então, um pecado que é seu, não espere que a sua esposa ou que o seu marido vá diante de Deus para resolver por você. Se o pecado é seu, se o erro é seu, se foi você o culpado que trouxe todas essas consequências, não espere que o seu chefe de trabalho, não espere que a igreja como um todo vá diante de Deus para resolver o problema por você e em seu lugar. É você que tem que fazer isso. Somos nós, pessoalmente, o culpado, que devemos ir diante de Deus. Diante de Deus para resolver o tal problema, irmãos. Somente o culpado, Jonas, é que poderia resolver o problema que ele mesmo causou. Irmãos, depois de Jonas continuar endurecido, os marinheiros pagãos, depois de fazerem tudo o que puderam, não tendo sucesso, só lhe restaram orar ao Deus de Jonas para justificar os que eles estavam forçados a fazer. Lançar para fora o culpado por toda aquela situação. Veja. Então chega agora a última consequência. A morte do culpado. Mas antes de fazer isso, os pagãos, ora ao Deus de Jonas para justificar e dizer, Senhor, tu sabes, nós não temos culpa por nenhum disso. Fizemos tudo o que podemos fazer, o culpado é ele não se move, ele não age, ele não faz o que precisa ser feito, então, para que nós não pereçamos por culpa dele, vamos lançá-lo ao mar como ele sugeriu, mas que não faça cair sobre nós o sangue deste homem. Isso aqui aponta para a disciplina na igreja, A disciplina na igreja. Ligado a isso que eu falei agora há pouco, que é o culpado que tem que resolver o problema que ele mesmo causou. E enquanto ele permanece e não resolve, todos continuam sofrendo. Mas chega um momento em que, uma vez que ele não resolve, então o todo precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Ordenado, agora indo para o Novo Testamento, é ordenado pelo próprio Deus na sua palavra para tirar o iníquo do nosso meio. Para tirar o velho fermento da nossa massa. Para lançar o malfeitor para fora dos muros da cidade, a fim de que todos não pereçam. Essa é a razão da disciplina eclesiástica. O que está acontecendo aqui é exatamente isso. Deus agindo, até mesmo por meio dos exemplos de pagãos, a fim de trazer a restauração Jonas, mas ele continua endurecido, continua não dando ouvido, continua em seu pecado deliberado, até por fim chegar às últimas consequências. É necessário considerá-lo morto. É necessário jogar para fora, para que o todo não pereça junto com ele. Versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor. Agora veja que é interessante, que ele usa o nome de Deus. Versículo 14, ele usa o Senhor aí. O Senhor está em letra maiúscula, que é o nome de Deus, é o tetragrama, é o Javé. E provavelmente eles oram a Javé, utilizando o seu nome pactual, porque nos versos anteriores o próprio Jonas fala isso, Versículo 9, ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, temo a Javé. Esse é o nome do Deus de Jonas. Então, quando eles vão orar aqui, eles usam exatamente o nome de Deus, o nome pactual de Deus. Reconhecendo a sua soberania, a sua grandeza. Clamaram ao Senhor e disseram, Senhor,
rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Olha a consciência deles, irmão, de que tudo aquilo que está causado ali, todo aquele sofrimento não foram causados por eles. Porque tu, Senhor, de novo, Javé, o nome de Deus, fizeste como te aprouve. Senhor, tudo isso que está acontecendo, nós reconhecemos que tu estás fazendo aquilo exatamente que é a tua vontade. Mas em termos de moral e de responsabilidade, sabemos o culpado por tudo isso, Senhor. E nós iremos tratar com ele conforme ele merece, com justiça. E é exatamente aqui, quando no versículo agora 15, né, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O que é que está acontecendo aqui, irmão, de maneira teológica? Onde nós podemos aprender aqui duas coisas a respeito da disciplina de Deus. Ou da ira dele, né? Ela só cessa de duas formas. Ou quando há um verdadeiro arrependimento e contrição, quando a pessoa se volta para ele arrependido, contrito, buscando o seu perdão, porque ele é um Deus misericordioso, está sempre pronto a perdoar, ou quando a sua justiça é plenamente satisfeita. A justiça pelo pecado. E é isso que nós vemos aqui acontecer. Aqui, a justiça de Deus estará sendo completamente satisfeita pelo pecado de Jonas, pelo culpado Jonas. Ele é culpado, ele pecou, ele desobedeceu, ele é um rebelde, ele merece a morte. Então os marinheiros estão dizendo, estamos fazendo justiça, Senhor. Mas olha, por mais que sejamos nós que estamos promovendo a morte deste homem, ou queremos promover essa morte, segundo a concepção dele, porque nem eles, nem Jonas imaginaria que Jonas iria se safar. Mas não faça cair o sangue deste homem sobre nós, porque nós estamos passando por isso de maneira inocente. E tu sabe disso. Então vamos aqui cumprir a justiça, fazer o que é justo. Não é a nossa intenção, não é a nossa vontade, não é o que nós queríamos. Tanto é que fizemos de tudo o que pudemos fazer para alcançar a terra, a fim de poupar a vida deste, como ele mesmo sugeriu, ser lançado ao mar. Mas não havendo mais o que fazer e correndo o risco de todos nós perecermos juntos, com o culpado, que não pereça nós, mas pereça e responda somente ele pelo crime dele. Então levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. De novo, irmãos, a justiça de Deus sempre precisará ser satisfeita pelo pecado. Não há como ele traspassar o nosso pecado sem que primeiro a sua justiça. Há uma grande tensão. Como as duas coisas poderão andar juntas e aplicadas na vida de um indivíduo? Tanto a justiça quanto a misericórdia. Isso é a grande tensão da teologia, né? Como a misericórdia e a justiça se encontram, se harmonizam. Porque se é a justiça que é aplicada na vida do culpado, ele precisa ser morto. Mas e quando a misericórdia é aplicada na vida do culpado? Como então essas coisas se associam? Como a justiça e a misericórdia de Deus estão intrinsecamente associadas, ligadas e harmoniosas? Não encontra outra resposta em qualquer outro lugar senão na cruz de Cristo. É lá onde a misericórdia e a justiça de Deus se encontram e estão em perfeita harmonia. Estão em perfeita harmonia. Porque Deus salva pecadores como nós, mas não deixa impune os nossos pecados.
Então, como é que é isso? Se eu sou um pecador, o salário do pecado é a morte, eu mereço a morte e a condenação por conta do nosso pecado. Mas como então Deus pode salvar alguém como eu, que sou culpado, não me condenando? Cristo. Jonas aqui é uma figura de Cristo. Foi Cristo que foi lançado no mar da fúria e da ira de Deus. E foi nele em que a justiça de Deus foi completamente satisfeita e aplicada quando morre Cristo naquela cruz. Cristo não tinha pecado, mas ele foi moído pelo que Isaías diz, pela nossa transgressão, a nossa culpa ele assumiu, o nosso pecado ele tomou sobre si, e então nele Deus pune o nosso pecado, Deus faz justiça pelos nossos pecados, e a justiça de Deus então é satisfeita pelo nosso pecado, porque ela não foi passada impune, ele foi completamente punido na pessoa bendita do Filho de Deus. Porque veja, o pecado ele não é uma pessoa, o pecado é um crime, é um ato, é a maldade. E ele não é personificado. Então a punição vem para aquele que o praticou, para aquele que o fez, para a pessoa que é o ser moral responsável diante de Deus. Então Deus pega os nossos pecados, a nossa culpa, Cristo assume tudo isso sobre si, na sua conta, e para que sejamos alvo da misericórdia, do amor e da graça salvadora de Deus, os nossos pecados são completamente punidos em Cristo, e então a justiça dele é satisfeita. E a ira de Deus, que estava naturalmente sobre nós, como pecadores, foi apaziguada, foi aplacada de sobre nós pecadores, de maneira que nós estamos mais debaixo da ira de Deus, nós que somos crentes. Então perceba que agora no versículo 16 é o verso que vai expressar e vai revelar que esses pagãos agora estão convertidos. Então percebe que Jonas é como se fosse o sacrifício que satisfez a justiça de Deus pelo pecado e aplacou a ira de Deus sobre esses pagãos. Agora, evidentemente, não Jonas, mas para aquele que Jonas aponta, Cristo, que foi esse que foi lançado no lugar, no mar da ira e da fúria de Deus, que recebeu toda a punição pelos nossos pecados, a fim de que a justiça de Deus fosse satisfeita e a ira dele fosse aplacada sobre nós. 16. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor. Esses homens estão convertidos. Quando ele vê que o culpado, quando lançado ao mar, Deus imediatamente fez cessar a tempestade. Ele fez, não. Este é o Deus a quem quero servir. Embora não há evidência de que esses pagãos abandonaram as suas divindades, mas pelo menos aqui nesse verso fica claro que eles decidiram temer, servir e adorar o Deus de Jonas, apontando claramente para a sua conversão. Se converteram, se voltaram para o Deus de Jonas, quando viram o seu grande poder, a sua justiça, a sua soberania sobre todas as coisas. Então eles temeram, pois estes homens ao extremo ao Senhor, a Javé, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Esse ofereceram sacrifício ao Senhor aqui, provavelmente foi quando eles chegaram em terra. Então quando eles atracaram em um porto, em uma terra, em uma praia, uma ilha, qualquer coisa, foi quando eles ofereceram sacrifício ao Senhor. Porque normalmente o navio todo molhado, ainda mais de madeira, ninguém ia acender fogo. Um navio de madeira.
Então, quando o texto diz aqui, e ofereceram o sacrifício ao Senhor e fizeram votos, é que quando eles chegaram e atracaram em terra segura, foi quando eles ofereceram sacrifício ao Senhor, adoraram a Deus, prestaram culto a Deus e fizeram votos. Esses fizeram votos aqui, provavelmente, uma possibilidade, é que não, evidentemente o texto não fala nada sobre isso, que votos foram esses, mas uma possibilidade é que provavelmente eles marcaram aquela data como uma data fixa para que a cada ano eles sacrificassem ao Senhor, eles cumprissem esse voto. Então é como se fosse assim, Senhor, a partir de hoje, nessa exata data, a cada ano, nós iremos sacrificar ao Senhor. Nós iremos cumprir esse voto, prestar culto a Ti, adorar ao Senhor. Então, provavelmente é nesse sentido aqui. Então, irmãos, aqui nós aprendemos muita coisa, né? Uma das principais é que até mesmo a nossa desobediência, até mesmo o nosso pecado, até mesmo a nossa rebeldia, muitas vezes é usada pelo próprio Deus para tornar o nosso Deus conhecido a pessoas ímpias. De uma maneira extraordinária que nós não sabemos nas entrelinhas, mas isso muitas vezes acontece, é o que está acontecendo aqui. A desobediência de Jonas, a rebeldia dele, a ira de Deus que ele foi atraído sobre todos aqueles que estavam ao seu redor, foi o meio através do qual Deus se deu a conhecer a estes pagãos. Veja que coisa extraordinária, né? Até mesmo as coisas ruins que o seu povo faz, Deus o converte em bênção. Não ficamos impunes, recebemos as consequências, mas até mesmo todas essas coisas ruins que acontecem, nossa desobediência, nossa rebeldia, Deus de alguma maneira está usando, ou pode usar, para tornar o nome dele conhecido às pessoas ao nosso redor, que está sendo atingido direta ou indiretamente por conta das consequências do nosso pecado. Veja que coisa. Veja que coisa. Por fim, versículo 17, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Irmãos, quando parecia não haver mais esperança, Deus, com uma extrema demonstração de misericórdia, soberanamente, dá ordem a um grande peixe para que engolisse Jonas, a fim de que ele não morresse afogado. Embora podemos aprender nesse texto várias lições sobre a desobediência e a disciplina de Deus, ela aponta para algo muito maior, irmãos, que eu já falei aqui. A morte substitutiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja Mateus 12:40. A partir do verso 38. Mateus 12, verso 38 em diante. 38 a 40 é o suficiente. Então, alguns escribas e fariseus replicaram: Mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: Uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Percebe que esse fato histórico que ocorreu com Jonas tinha um propósito muito maior. Apontar para o que aconteceria quase 1000 anos depois com o Filho de Deus. Assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem passaria 3 dias e 3 noites no ventre da terra. No coração da terra. Aqui Cristo está apontando exatamente para a sua morte, o seu sepultamento. Que é exatamente o sacrifício
em cuja pessoa, Jesus, estava os pecados de Jonas, estava os pecados desses marinheiros pagãos, e como nós iremos ver mais para frente, estava os pecados do povo ninivita. Consequentemente, estava os nossos pecados. E então a sua morte, dessa pessoa chamada Jesus, foi quem satisfez plenamente a justiça de Deus e aplacou a sua ira de sobre nós. Coisa bela, né? Que coisa bela. Jonas poderia ter morrido e ter ido para o inferno em seu pecado. Mas pelo fato dele ter sido e era do Senhor, Deus, que planejou tudo, já sabia, porque ele mesmo determinou que séculos depois o filho dele era quem assumiria toda essa desobediência de Jonas, todas as consequências finais, que era a morte e condenação do pecado de Jonas que ele carregara sobre si, do pecado desses pagãos e do pecado dos ninivitas e dos nossos pecados. Então ele poupa Jonas, agindo para com ele com grande misericórdia e compaixão. O que é misericórdia, irmãos? É quando Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Deus não deu a Jonas o que ele merecia, a morte e a condenação. E isso é misericórdia. A coisa interessante é que em Davi, Deus teve misericórdia de Davi. Jonas, da mesma forma. Sim. Deus teve misericórdia de Jonas. E Judas, Deus não teve misericórdia. Exatamente. Deixou ele incorrer no seu próprio pecado, né? Entregou ele a si mesmo, no seu próprio pecado. Então morreu e foi condenado. Então a gente vê aqui exatamente também um ponto, né? Sobre a eleição, né? Aqueles que são do Senhor, é do Senhor. E até mesmo quando não haver praticamente não há mais esperança, ou não há mais saída, como aconteceu aqui com Jonas, ele irá providenciar um grande peixe. Mas irá nos manter vivos para, então, nos arrependermos dos nossos pecados diante dele. Evidentemente que só no livro de Jonas isso não fica claro se Jonas se arrependeu. Evidentemente não. Mas a vida de Jonas não se resume a esse livro, né? Não sabemos quando Jonas morreu depois que esse episódio do ministério de Jonas aconteceu. Então, provavelmente, Jonas tinha se arrependido do seu pecado. Mas, irmãos, Jonas é uma figura de Cristo. A figura de Cristo. É Cristo que assume o nosso pecado. É Ele que assume a nossa culpa. E é nele que todos eles são punidos. É nele que Deus exerce justiça, não deixando os nossos pecados impunes, mas punindo nele todos os nossos pecados, a fim de sermos feitos objetos de sua misericórdia e da sua graça salvadora e do seu perdão. Então é na cruz, como já dizia Agostinho, né? Em que enxergamos o amor e podemos acrescentar não só o amor, mas a justiça de Deus. É lá onde o amor, a justiça, a misericórdia, a graça estão em plena harmonia. Deus não nos salva sem punir os nossos pecados, só que esse pecado é punido não em nós, mas em Cristo. Porque Ele é o nosso substitutivo legal, o nosso substituto legal, que assume a nossa culpa, o nosso pecado, como nosso representante legal diante de Deus e recebe a justa punição por eles.
Assim a justiça de Deus é satisfeita, a sua ira é aplacada de todo aquele que crê no Filho de Deus, de todo aquele que se volta para o Filho de Deus, de todo aquele que confia e deposita toda a sua fé, confiança e esperança somente na pessoa e na obra bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, para aqueles que ainda não são crentes, duas coisas a falar. Enquanto você não repousar completamente a sua confiança na pessoa e obra bendita de Jesus Cristo, você está e continuará estando debaixo da ira de Deus. É o que João 3 diz, não é? O último verso. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, para você que ainda não está em Cristo, que continua rejeitando a Cristo, que ainda não recebeu Cristo, você está debaixo da ira de Deus. Debaixo da ira de Deus. E se você morrer em seus pecados, você será condenado. Porque os seus pecados será devidamente punido em você mesmo. A justiça de Deus será aplicada a você mesmo. Isso significa dizer que você morrerá e será condenado eternamente ao inferno. Mas existe esperança. E a esperança é Jesus. É aquele que se fez carne como nós e assumiu os nossos pecados, a nossa culpa e recebeu toda a punição em nosso lugar. Para que você pudesse ser alvo e tivesse a possibilidade e a garantia de que se você se arrepender, você recebe o perdão e se você crer, você será justificado de todos os seus pecados. E então, a ira de Deus será removida de sobre você. Então, nesta manhã, corra para aquele que é a sua única esperança, Jesus. Porque ou seu pecado foi punido nele, ou então será punido em você. Isso significa dizer que você será condenado ao inferno. Então não é muito melhor enquanto em vida, enquanto tem essa oportunidade, enquanto tem essa garantia na pessoa bendita de Jesus Cristo se voltar para Ele? Porque é somente nele que você encontrará o perdão de Deus. É somente nele que você encontrará a misericórdia e a graça salvadora de Deus. É somente nele que você desfrutará do amor de Deus. Mas fora dele, tudo que lhe resta é um Deus irado, é um Deus enfurecido, porque você tem pecado contra ele, você tem se rebelado contra ele, você tem rejeitado aquilo que pode lhe dar salvação. Você tem rejeitado a manifestação grandiosa do amor de Deus por pecadores, que é Cristo naquela cruz. Então não perda tempo. O quanto antes, se volte para o Senhor arrependido, quebrantado, contrito. Porque é certo, se você não se arrepender, não pague para ver até as últimas consequências. Não endureça o seu coração. Não se mantenha rebelde. Antes, reconheça sua culpa. Confesse o seu pecado e se arrependa, se voltando para Deus em busca de perdão, humildemente. Este Deus, a Bíblia diz que Ele é grande em clemência, grande em misericórdia e está sempre pronto a perdoar. Volte-se para Ele nesta manhã. Confie nele, creia nele, busque humildemente o perdão dele. E então você será agraciado com o seu perdão e a sua salvação na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.